Para completar a nossa discussão sobre os métodos de integração numérica, a gente vai fazer agora alguns testes com o Scilab. A gente está interessado em comparar um pouco os métodos e também entender a influência do parâmetro mais importante para isso, para esses métodos, que é o H, é o tamanho do passo, a subdivisão dos intervalos. Esse código que eu já deixei pré-preparado, a gente vai integrar a função 3x², 3x², escolhida justamente para dar uma integral bonitinha, para dar x ao cubo. E a gente vai integrar x ao cubo de 0 até 1. Então, x ao cubo de 0 até 1, avaliado em 0 e avaliado em 1. A nossa integral tem o valor analítico exato igual a 1. É um exemplo que eu escolhi porque a gente tem a resposta exata em um número redondo, para facilitar as comparações. Eu defini um vetor de passos possíveis aqui nessa linha, desde um passo absurdamente grande, que é um passo igual a 1, ou seja, um único intervalão para toda a função, depois dividindo no meio, depois alguns outros números menores. E eu estou fazendo um loop em que eu percorro todos os possíveis elementos desses passos. Então o i vai de 1 até o final desse vetor de passos possíveis. H é o passo concreto daquela iteração, é o passo possível, primeiro vai ser 1, depois meio e assim por diante. Com esse H, com esse passo, eu crio o vetor de x, sempre com o mesmo ponto inicial e final, mas variando esse meio do caminho. Eu calculo o y correspondente. Eu posso usar uma operação vetorial aqui, então esse ponto elevado é para poder fazer a conta passando todo o vetor x de uma vez e recebendo todo o vetor y de uma vez. E aqui não é mais o módulo do erro, aqui é só o erro. O i é a própria integral, a integral pelo método dos trapézios calculado pelo Scilab, e o erro é o e é o próprio erro na iteração i. E no final das contas eu vou plotar como é que esse erro está evoluindo em relação à variação nos passos. Se a gente roda esse código, a gente tem alguma coisa desse estilo. O primeiro ponto para o erro igual a 1, a gente tem um erro de menos meio, e é por isso que eu estava usando anteriormente o módulo do erro. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou ter o módulo do erro, e aí vai ser um pouco mais fácil da gente comparar essa figura, porque aí a gente vai ter uma tendência mais... É a mesma figura, claro, só espelhada. A única diferença é que agora, para o erro, para o tamanho do vetor igual a 1, a gente tem o maior erro possível, meio, que era o menor erro em valor real, mas é o maior em valor absoluto. E como era de se esperar, conforme a gente vai diminuindo o valor de h, o nosso erro vai tendendo a zero. É só vocês lembrarem da definição da integral, da integral de Riemann, como uma soma de várias coluninhas que vão, conforme a gente vai estreitando essas coluninhas, a largura delas vai diminuindo, mas o número de colunas vai tendendo a infinito, e aí essas duas coisas se compensam, e quando o passo tende a zero, a soma de Riemann tende ao valor da integral. Isso na matemática abstrata, na matemática que a gente faz com papel e caneta. Quando a gente tem uma situação computacional, a tendência geral é essa mesmo, de quanto menor o h, menor o erro considerado como módulo do erro. Mas quando a gente tem um procedimento computacional, acontecem erros devidos ao procedimento computacional. E aí a gente pode gerar uma bela figura como essa, em que eu vou colocar os eixos aqui para deixar a figura para vocês também. Aqui a gente tem o passo, e na direção y a gente tem a medida do erro. A gente poderia esperar, e a gente está vendo uma tendência geral de que quanto menor o passo, menor o erro também, quando a gente está olhando para o módulo do erro. Mas há exceções. A gente pode ver que tem alguns valores, por exemplo, que tem um passo relativamente grande por aqui, e que produzem uma precisão melhor do que um passo muito pequeno. A coisa não é tão determinística assim, de sempre que eu diminuo o passo, eu diminuo o erro. E se eu tirar o módulo, se eu for observar o valor do erro sem sinal, a gente vai perceber que o nosso erro, em geral, é uma variável positiva, para esse intervalo que eu estou considerando.
Mas isso não quer dizer que ele sempre é positivo. A gente tem aqui onde eu tenho? Aqui. Se eu perguntar qual é o menor valor do vetor de erros, eu vou ter um erro negativo. Então a gente não tem nem certeza sobre o sinal desse erro. Pode ter alguns cancelamentos que vão levando para um lado ou para o outro. No caso, a nossa função é uma parábola, né, que a gente está integrando, então é uma coisa que é monótona, não tem muitas oscilações. Quando você tem uma figura com mais oscilações, é bem comum você ter erros positivos e negativos. Por isso que faz mais sentido a gente analisar o módulo do erro. Na prática, você precisa escolher o tamanho do seu passo e você não sabe o valor real da integral. Você não tem como medir esse erro na prática. O procedimento que a gente faz é basicamente o seguinte. Um procedimento comum, quando a gente precisa escolher o tamanho desse passo, e é um procedimento que é aplicado em outros métodos numéricos que também tem um conceito parecido com esse, de definir um tamanho do passo, é o seguinte: você tem alguma curva qualquer que você quer calcular a integral, você vai escolher um passo inicial. Então, digamos que eu escolhi esse passo h1, que eu estou dividindo o meu intervalo em duas partezinhas, e para calcular, por exemplo, a integral dessa função. Então, o passo número 1 é começar chutando alguma coisa, escolher. A gente pode escolher o passo ou a gente pode escolher o número de pontos. Se a gente Eu vou explicar primeiro com o número de passos, depois eu comento como é que seria a versão com o tamanho do passo, depois eu comento como é que seria o número de pontos. A gente vai escolher um H. Escolher da nossa cabeça. Aí a gente vai calcular um valor, uma integral número 1, usando H. Que é um valor aproximado, mas a gente ainda não tem muito como saber se é bom ou se é ruim. Aí a gente faz o seguinte: a gente sabe que a tendência geral é que quanto o menor o valor do H que eu usar, menor vai ser o erro. Então eu defino um H2 como sendo a metade do H, e eu vou calcular I2 usando H2. Então eu escolho um tamanho do passo que é menor, que é metade do passo original, e eu recalculo a integral. E aí eu vou comparar os valores de I e de I2. Se isso aqui for menor do que uma certa tolerância que eu estabelecer, a gente fica com. Eu vou só escrever um achou aqui e depois eu debato um pouco melhor o que é isso. Então, se os dois valores estão muito próximos, a gente se dá por satisfeito e encerra o algoritmo. No caso contrário, como é que a gente continua? A gente vai continuar. A gente interpreta isso como: eu fiz uma mudança no valor do passo e o resultado variou bastante. Por exemplo, no começo do meu código, que eu tinha esse vetor de passo aqui, eu começava com um passo. Vou voltar ao módulo também. Eu começava com um passo igual a 1, e com um passo igual a 1, a minha integral tinha um erro de meio. Comparando o erro que eu obtinha aqui com o erro que eu obtinha aqui, ainda faz bastante diferença. Eu ainda não posso ter certeza que esse passo igual a meio é um passo suficientemente pequeno. Então eu vou tentar diminuir ainda mais esse passo. Ou seja, no caso contrário, a gente faz que o H recebe H2, então o H de fato é reduzido pela metade, e a gente volta para 2. Então a gente volta para cá para recalcular a integral, e agora a gente vai comparar o que seria a integral com esse passo igual a meio, com uma outra integral com um passo metade desse. E uma hora elas vão ficar razoavelmente parecidas, como é o que está acontecendo aqui. Não vai dar exatamente igual, por isso que a gente sempre tem as nossas tolerâncias epsilon desse estilo. Então a gente está vendo isso. Se os dois erros são razoavelmente pequenos, ou seja, se o valor de uma integral está próximo com o da outra, a gente pode se dar por satisfeito e parar. O parar que eu falei que eu só disse achou, nesse caso aqui, a gente vai considerar que a melhor solução é o I2.
provavelmente a melhor solução é aquela que você fez usando o menor passo possível, e já que você já calculou I e I2, então a resposta que você pode usar está no I2. Às vezes a gente usa esse mesmo tipo de algoritmo para tentar determinar qual é o tamanho do passo, que é razoável, e depois a gente vai fazer uma série de contas usando esse passo. Isso é muito útil quando vocês forem fazer resoluções de equações diferenciais, por exemplo. E, e nessas situações em que você está procurando o tamanho do passo para depois fazer várias contas com ele, vale mais a pena escolher o passo como sendo o h e não a metade do h. Porque já que os dois valores das integrais são mais ou menos parecidos, e um deles eu consigo fazer com a metade dos pontos, é melhor eu ter essa solução que vai ser mais útil computacional, que vai ter uma carga computacional menor e vai dar um resultado mais ou menos parecido. Então a gente vê no dia a dia usar essa ideia geral de algoritmo e selecionar tanto o menor passo quanto o maior passo, depende um pouco do que você quer fazer com isso. Essa é a visão geral quando a gente está pensando na escolha do tamanho do passo. Agora, se a gente fosse fazer a mesma coisa usando o número de pontos, então não mais o tamanho do passo, mas sim o número de pontos. O que a gente trocaria disso aqui? A gente vai escolher um primeiro número de pontos. Então a gente escolhe n, que é o número de pontos. E a gente faz algo bastante semelhante, a gente calcula o valor da integral usando esse número de pontos. A gente vai comparar ele com aquela situação do menor passo. Então, comparar com a situação do menor passo é definir n2 como sendo 2n. Então, a gente dobra o número de pontos, é exatamente o análogo de fazer metade do passo. E o resto é exatamente a mesma coisa, conceitualmente a mesma coisa. A gente calcula a segunda integral usando o dobro do número de pontos. E aí também, você está interessado em ter a solução mais precisa, ou você está interessado em ter um número de pontos que é bom o bastante e que você vai reutilizar. Aí você define se você vai ficar com n ou com n2. E o jeito de voltar nesse loop é o mesmo. A gente, se as integrais ainda estão variando bastante, então a gente faz o nosso n, a gente faz n receber o valor de n2, e a gente retoma para o passo 2, para continuar dobrando o número de pontos. Essa é a visão geral do método dos trapézios e dessa análise do erro. Mas a gente pode comparar, um outro jeito de melhorar a precisão é a gente variar o método. A gente pode usar as outras regras do método de Simpson para calcular outras aproximações.